Mate o beta. O leitor do blog Racional Mali, Paul, procurou minha orientação para o provavelmente mais solicitado conselho que recebo. Eu li todo o seu blog, e meu maior problema é como matar o beta. Toda garota com quem eu transo, ou até mesmo saio, acabo desenvolvendo sentimentos. Mesmo que fosse só por uma noite, ou a garota estivesse traindo um namorado comigo. É como se eu não tivesse autocontrole, como se eu fosse uma garota que agoniza sobre cada cara com quem ela dorme. Eu sinceramente gostaria de ter uma resposta definitiva para o Paul. Se eu pudesse construir um programa passo a passo, um modelo universal, que todos os homens pudessem seguir para matar seu beta interno, eu seria rico além dos meus sonhos mais loucos. Assim como eu disse sobre o Buda Alpha, Corey Worthington, se eu pudesse encontrar uma maneira de engarrafar a essência do Alpha, eu não precisaria fazer mais nada durante toda a minha vida. A verdade real é que não há uma resposta simples para isso, porque as condições de cada homem são exclusivas para ele. Com certeza existem raízes comuns para seus problemas e mentalidades comuns que se formam como resultado da tentativa de formular estratégias sexuais que funcionem, jogo beta, dentro da matriz feminina, mas desfazer esse esquema mental e refazer uma estratégia sexual funcional melhor é um processo único para o indivíduo. Sinto que esta é a principal razão pela qual o jogo não é levado tão a sério quanto deveria ser. É muito trabalhoso fazer sua própria autoanálise e depois criar uma estratégia para se refazer. Uma das razões pelas quais os gurus do Pua e os semideuses do jogo da última década parecem tão fajutos, como vendedores de placebo, é porque eles não levam em conta o grau de personalização necessário para realmente matar o beta interno que os caras eventualmente têm que enfrentar. Isso é um elemento do jogo internalizado que os caras que fazem seminários de picape preferem não abordar, porque o seu grau de sucesso, e na verdade, até como você mede o sucesso, depende inteiramente de você. Te ensinar como conseguir garotas que você nunca teve acesso antes pode vender DVDs, mas mudar o funcionamento interno de sua personalidade é uma tarefa muito mais difícil. Se você der uma olhada na seção de psicologia de autoajuda de uma livraria e se perguntar por que existem tantos livros publicados nesse tópico, é exatamente devido a essa dinâmica. Efetuar uma mudança fundamental na vida requer um esforço para o qual poucas pessoas têm a paciência e a perseverança. Então, com tudo isso em mente, deixe-me dizer agora, eu não tenho um mapa para você. Qualquer um dizendo que eles têm, está querendo te vender algo, no entanto, vou tentar apontar você na direção certa. Eu não posso dizer o que vai funcionar, só você pode descobrir isso por conta própria, mas tente ter em mente que mudar a si mesmo é um processo que leva tempo. Mesmo para o cara que tem uma transição mais fácil para uma personalidade interna de estado de jogo, isso ainda é um processo contínuo. Eu gostaria de pensar em mim como pelo menos um alfa menor, mas isso não significa que eu não tropeço às vezes. É isso que quero dizer com o processo. Você não será a prova de balas e passará em todos os tests jogadas contra você, mas sinta-se encorajado em saber que, devido à sua nova consciência, você aprenderá com o que faz de errado e se adaptará da próxima vez. Não há grande momento de chegada em que você finalmente sabe que entende de tudo, você é um alfa ou, se você não gosta desse termo, não há um ponto definitivo no qual você internalizou completamente o jogo. Você não recebe um certificado de conclusão do jogo. Você pode, no entanto, mudar definitivamente seu pensamento, isso está sempre em andamento. Saber é metade da batalha. Se realmente existe um primeiro passo na internalização, então ele tem que vir de se educar. Esta é realmente uma das tarefas mais difíceis. Se você for um leitor do meu blog, ou estiver pelo menos perifericamente ciente do jogo como um conceito, isso parecerá bastante óbvio, mas lembre-se de que há um mundo inteiro de homens que ainda estão conectados, ainda trancados em um modo de pensar que tem sido prescrito para eles pela feminização desde antes de nascerem. Apenas uma fração deles será até mesmo suscetível a considerar o jogo e a masculinidade positiva, e menos ainda verão seu valor. De nossa perspectiva, parece uma coisa óbvia. Nós lemos os livros, blogs, nos familiarizamos com os conceitos e termos, escolhemos o que pode funcionar, experimentamos ideias, avaliamos a validade delas e as adotamos ou largamos. No entanto, o que é evidente para o desplugado, parece blasfêmia para o plugado. Sua educação, não para quando você se despluga. Na verdade, eu diria que é ainda mais vital internalizar uma nova mentalidade, já que agora você está colocando as coisas em prática. Uma coisa que eu lembro aos caras que cospem a pílula vermelha é que não há como voltar atrás.
Um monte de caras frustrados que descobrem o jogo e não conseguem aplicá-lo porque não têm as habilidades sociais ou se convenceram de que a prática de PUA era sua fórmula mágica fácil para foder a garota dos seus sonhos, tendem a querer voltar para a concha confortável de sua antiga ignorância da dinâmica social intergênero. Só que eles descobrem que não há retorno. Eles veem a verdade para a qual estavam cegos, não importa para onde se voltem. As interações sociais, a feminização, o acordo injusto que eles foram condicionados a aceitar como normal, tudo isso sutilmente os lembra da verdade que eles estão evitando, e eles odeiam isso. Eles se tornam hostis a isso. Eu digo isso porque é um perigo muito real para homens transicionando para uma internalização da masculinidade positiva. Da mesma forma que você agora se tornou, ou deveria se tornar, mais sensível às verdades do jogo e à realidade desplugada na qual agora se encontra. Há um ponto de partida do que você achava normal até ver os sinais ao seu redor. Uma ilustração fácil é realmente contemplar qualquer questão relacionada a gênero na mídia popular. Você ouvirá uma música, assistirá a uma comédia, ouvirá uma conversa no refeitório e começará a perceber como você está cercado por presunções básicas de uma cultura refeita pela primazia feminina. Entender qual é a sua posição em tudo isso é crucial para internalizar uma nova mentalidade ou voltar à sua velha estrutura de pensamento. Praticando a mudança deve ser evidente que aplicar o que você passou a ver como uma nova verdade para si mesmo é vital. Você precisa sair da internet e testar as teorias que você aprende aqui e em outros lugares. Se isso significa abordar as mulheres nos clubes ou adotar uma nova atitude com sua esposa ou até mesmo as mulheres com quem você lida no trabalho, isso é realmente com você. A parte mais difícil de praticar a mudança é o choque inicial de ter as pessoas que o conhecem questionarem a validade do novo você. Se você fosse se mudar para uma nova cidade, mudar completamente o seu círculo social e desempenhar o papel de um babaca, ninguém se importaria. No entanto, faça uma mudança radical na sua personalidade com aqueles que o conhecem há anos e você será um poser que está tentando ser algo que ele não é. Os seres humanos precisam de previsibilidade, isso lhes dá uma sensação de controle sobre os outros. Quando você se altera ou altera sua personalidade por uma força externa, isso é uma ameaça a essa previsibilidade, de modo que o contra-ataque lógico é que os outros tentem te colocar de volta em seu lugar. Envergonhar vem como uma tática natural para as mulheres, mas o motivo é sempre levá-lo de volta à moldura delas. Essa é essencialmente a ameaça que os outros interpretam. O novo você é uma moldura falsa. Faça tudo de uma vez e as pessoas vão acusar sua personalidade de ser uma reação insincera a ter sido queimado. Faça sutil e persistentemente ao longo do tempo e as pessoas estarão mais dispostas a aceitar a mudança como genuína. Sempre insista em mudança, mas nunca tão rápido. É importante lembrar disso, porque seus amigos serão sua maior fonte de dúvidas em sua transformação. Eles podem fazer por bem, mas entenda, essa intenção vem de um desejo de ver normalidade, não do seu melhor interesse. A primeira vez que uma velha amiga pela qual você teve interesse chamar o novo você de cuzão, isso é como um choque para o sistema. Há sempre esta facada no velho você, que quer fazer as coisas certo, mas você tem que resistir a esse impulso de se ofender. É realmente difícil dizer sim, eu sou um cuzão, como um ponto de orgulho quando toda a aprendizagem da sua vida anterior lhe ensinou a não ofender os outros, e particularmente as garotas que você quis foder. É contraintuitivo para o beta em você. Por mais sádico que pareça, você será recompensado de forma mais consistente pela sua capacidade de ofender indiretamente as mulheres com quem quer se envolver, mas o conflito interno que isso cria entre o seu eu beta e o seu eu alfa crescente é a parte mais difícil de conciliar. Este é o lugar onde a maioria dos caras falham na transição, e isso é principalmente devido a uma capacidade não praticada para manter suas emoções sob controle. Estética versus robôs sociais. Isso soará contra tudo que seu condicionamento feminino já lhe ensinou, mas os homens são os verdadeiros românticos, as mulheres são simplesmente os veículos para aquele romantismo raramente apreciado. Uma das maiores queixas que a feminização da revolução pós-sexual teve sobre os homens foi uma noção pré-embalada de que os homens não estavam em contato com seus lados femininos. Nós estávamos fora de contato com nossos sentimentos. Deus amaldiçoe o cadáver apodrecido de Carl Jung para o inferno por convencer a cultura popular de que cada sexo tinha medidas iguais, mas não expressas, de energia feminina e masculina. A cultura ocidental tem estado tão saturada da teoria junguiana que nós não a reconhecemos como tal.
Tornou-se normalizado acreditar que um estado objetivo idealizado é uma sociedade andrógina sem gênero. Desabafos à parte, até os últimos 50 anos, na verdade têm sido homens que têm sido o sexo com mais autocontrole sobre a emoção. Foi esse comportamento reservado que tornou os homens mais atrativos para as mulheres, quer como poetas e artistas enigmáticos para as mulheres descobrirem, ou como estoicos naturais cuja cada expressão medida da emoção é um evento em si mesmo. A clássica restrição de inacessibilidade emocional dos homens é o que fez as mulheres mais interessadas neles. Na sociedade contemporânea, os homens são encorajados a se expressarem como uma forma primária de conquistar a intimidade de uma mulher, essencialmente matando qualquer sensação de mistério a ser desvendado. Deixando de lado as diferenças de gênero da função cerebral, seria meu palpite que os homens socialmente desenvolveram uma expressão mais reservada de emoção, não devido a alguma insegurança juvenil, mas sim porque ela consistentemente funcionava para gerar interesse nas mulheres. Não é assim nesta era. A todo momento, meninos e homens são condicionados a pensar que a expressão emocional é um meio de resolver problemas. Meninos não choram foi instituído com um propósito. A emoção desprotegida e facilmente expressa é um traço feminino. Não é que os homens devam se tornar robôs sociais, inexpressivos para todas as emoções, exceto a mais intensa, é só que se tornou normalizado baratear essa expressão pelo uso excessivo. A exibição das emoções de um homem devem ser presentes divinos raramente distribuídos para mulheres que geralmente não têm uma apreciação verdadeira da forma como isso se dá atualmente. Desaprenda o que você aprendeu é muito difícil para um homem beta, condicionado por tanto tempo a estar emocionalmente disponível, desligar essas emoções. A boa notícia é que eu não estou sugerindo que você o faça. O que estou sugerindo é que você desaprenda suas razões para desenvolver sentimentos emocionais tão facilmente. É fácil se tornar emocionalmente frio como resultado de ser queimado, mas é algo muito mais complicado sufocar essa emoção quando você está realmente se sentindo bem. Nossas emoções nos fazem humanos e bondosos. É importante aceitar isso como essencial para a experiência humana, mas é igualmente importante ver com que facilidade isso é usado contra você. Você precisa desaprender as razões pelas quais você se torna emotivo facilmente. Talvez sejam problemas de abandono, talvez seja um condicionamento mais deliberado em sua educação, mas a primeira parte para controlá-lo é reconhecê-lo. Lembre-se no ensino médio, na aula de direção, quando você foi ensinado a virar contra uma derrapagem ao invés de se virar com a derrapagem? Quando estamos dirigindo e nos encontramos em uma derrapagem, nosso impulso natural é pisar nos freios e ou, pior ainda, virar com a derrapagem. Tudo em nosso instinto de autopreservação nos diz para fazer isso, mas tudo que isso faz é agravar uma situação já precária. No entanto, quando somos ensinados e praticamos o suficiente, não pisar nos freios e não girar com a derrapagem, mas contra ela faz disso a nossa reação padrão, e descobrimos que o carro se endireita sozinho. Nós evitamos o desastre e continuamos em segurança na estrada. Você tem que desaprender os velhos comportamentos e condicionar novos comportamentos para corrigir seu curso. Isso requer prática e repetição, mesmo diante de condições que, impulsivamente, você acha que precisariam de outro tipo de reação. Não há substituto para a perseverança. Mudar de ideia sobre você é o primeiro passo. Este é realmente o passo mais difícil para os caras, porque a maioria não quer acreditar que precisa internalizar uma nova maneira de pensar sobre si mesmo. A letargia, em sua maior parte, pode ser a principal razão pela qual a maioria dos caras não quer mudar. É muito mais fácil criar racionalizações para si mesmo sobre por que eles são felizes em sua condição atual do que confrontar criticamente e iniciar uma mudança real. Infelizmente, eu não posso te dar um programa padronizado para ajudá-lo magicamente a se transformar no homem que você espera ser. Só você pode determinar esse rumo, mas eu direi isso. O homem que você deseja se tornar requer que você haja. As metas para sua própria satisfação sempre se afastarão de você, e isso é bom. É isso que nos inspira a crescer e amadurecer, e desenvolver uma capacidade de superar desafios. No entanto, tudo isso requer ação de sua parte. Você pode procurar por todos os conselhos e peneirar a sabedoria deste livro, meu blog e da comunidade em geral, mas nada disso será algo para você, se você não agir. Não consigo sequer começar a me lembrar de todas as vezes em que aconselhei jovens, dando-lhes todo tipo de conselhos e encorajando-os a colocá-los em prática, apenas para que eles constantemente se queixassem de que não conseguem encontrar a motivação.
Na maioria das vezes é preciso alguma experiência traumática ou eles precisam ser reduzidos a não ter mais nada a perder antes que eles realmente tenham o fogo aceso sob suas bundas para se tornarem mais do que são. Eu não me considero um palestrante motivacional, mas em algum momento você tem que atravessar o abismo e mudar de ideia sobre si mesmo. Você deve matar o seu eu beta, para se tornar algo mais. Você só receberá o que recebe se continuar fazendo o que faz.